É isso aí, nação tricolor ligada aqui no canal SMB. Sou Douglas Santana, estou lá do meu parceiro Fernando Ramos e essa que tá aqui no centro aqui, ó. Essa que tá aqui no meio, o lado de cá aí, ó. Tá aqui de luto. Pam, 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 pam. É o que isso aí Marcha é. fúnebre aí, marcha fúnebre em homenagem ao nosso querido Esporte Clube Vitória, que mais uma vez foi vice-campeão baiano. E que na próxima quarta-feira, né, daqui a poucas horas, vai tomar um tupauzinho dentro da Fonte Nova, né? Mas aí a gente faz a boa vizinhança, né, Fernando? Aqui de casa, a gente traz aqui nossa querida Rafa Reina novamente para poder saber, né, como é jogar contra o Maio do Nordeste. Quero saber dela, como é que tá esse sentimento dela, como é que tá esse coração dela depois de mais uma vez saber o que é perder um campeonato pro Bahia, né? Bahia aqui 52º título baiano, Vitória só Isso. tem 29, né? Aí eu Rapaz, já nem sei. só tem Jornalista aí é 29, né? errado. 29 só? É mesmo, velho. 29 só. Então, Coitado tipo do Leão da assim, Barra, velho. a distância tá menor do que o Vitória pro Ipiranga. Tá maior do que o Vitória pro Ipiranga, né? É, eu Tá, vi, velho. eu li algo Tá, assim. tá nessa pegada mesmo. Eu li lá no Twitter de Yuri Santana, é isso mesmo. Rapaz, É isso imagina. mesmo. Deixa eu Enfim, desejar vamos meu boa daí. noite também, Douglas, pra você. Boa noite, uma boa noite especial, principalmente por demonstrar a minha satisfação, a minha alegria gigantesca pelo título conquistado dentro de campo, né? Não houve nenhum tipo de fuga, como a gente já viu do outro lado. Um título mais que merecido, porque a gente teve um Bahia que foi inferior na primeira etapa, realmente, mas que contou com o apoio da torcida que realmente leva uma equipe à conquista de títulos, que é a do Esporte Clube Bahia. Torcida que ganha jogo, tá bom? Torcida que Pronto, ganha jogo. perfeito. Essa é a frase. Então, boa noite para você, Douglas. Boa noite para Rafa também. Vamos começar esse aquecimento SMB, porque a página também já virou, né, Douglas? E Já. agora é Campeonato Brasileiro. Vitória tem a possibilidade de alguns retornos importantes também para esse jogo. E tenho certeza que pode ser um jogo tão bom quanto, talvez até melhor, do que a final do Campeonato Baiano, né, Douglas? Exatamente, meu parceiro Fernando. E agora eu vou deixar nossa querida Rafa Reina falar um pouquinho. Boa noite, meus queridos. Vocês estão na liberdade de gastar com a minha cara mesmo. Tudo bem, futebol é isso, eu levo na leveza. Em minha autodefesa eu tô de preto, mas eu tô de vitória, tá? Eu vou ter para alfinetar menos dessa vez, porque na última vez que eu estava aqui, né, na nossa live, eu estava de vermelho e preto, eu falei assim, eu vou amenizar a situação, botar o preto. Sim, pelo luto do segundo tempo, eu sei que no primeiro tempo e ali até o intervalo, não passou nada entre vocês, porque eu sei que vocês sentiram ali o primeiro tempo, Um mas de bafo. fato o que importa é o apito final. E no futebol, vocês acabaram vencendo merecidamente. Não sou de desclassificar o título de ninguém dessa forma. E é isso, né? Como vocês citaram, página virada. A gente não deu tempo nem de sentir saudades do Bavi, do clássico, porque a gente já vai ter o clássico novamente, agora válido pelo Campeonato Brasileiro. E é uma competição extremamente importante, tanto para o Bahia quanto para o Vitória. Pontuar é sempre extremamente importante em um nível de competição como essa. Exatamente, minha querida Rafa Rena. Pro Bahia, pode valer a liderança do campeonato, né? Lembrando que o líder é o Palmeiras com 10 pontos e o Bahia está em quarto com 7. Com 7 pontos. Então, se o Bahia, né, vencer a equipe do Vitória, pode aí, quem sabe, ficar momentaneamente na liderança. Mas, de fato, Bahia vencendo, continua além do G4, continua na cola dos líderes. Eu acho que é muito bom, né, pro Bahia começar a criar essa gordura para um time que quer realmente buscar uma classificação direta para a Libertadores, se acostumar a ficar lá em cima, a ficar no topo da tabela é muito bom. Pro Vitória também é muito importante, até porque é o 15º colocado, tem 3 pontos, tá apenas a 1 ponto da zona de rebaixamento e é também um jogo de vida ou morte pro Leão da Barra. Minha querida Rafa, como é que você enxerga esse jogo desta quarta-feira? Como é que você vê o clima do vestiário, enfim, o que é que muda para o clássico do Brasileirão? Olha, Douglas, muita coisa muda quando a gente pega o clima do último clássico, que foi pela final do Campeonato Baiano, para o clima desse agora para o Campeonato Brasileiro. Isso porque eu acredito que até a própria confiança da torcida estava maior para o clássico da final. Né? Mesmo sabendo de todas as dificuldades, a gente sabia que não seria uma final fácil por jogar diante da torcida adversária e só ter somente a torcida adversária, pela qualidade de jogadores, e isso foi a prova viva no resultado do Bahia também, quando teve as alterações com o Rogério Ceni ali colocando o Sanabria, teve a resposta dentro de campo.
Então, a gente sabia da qualidade, né, do time do Bahia, que poderia ser correspondido dentro de campo, como foi que aconteceu. E agora, com a derrota e a vice da competição do Campeonato Baiano, o Vitória sabe que precisa vencer. De 3 jogos que o Vitória já fez, o Vitória venceu apenas um, que foi contra o Remo dentro do Barradão. Perdeu as duas, contra o Flamengo dentro do Barradão e contra o Palmeiras fora de casa. Então precisa pontuar, como você citou, está um ponto somente fora da zona de rebaixamento e pode começar a complicar a situação do Vitória nesse início de campeonato, que precisa desafogar. Não pode ter um foco agora no Campeonato Brasileiro com um olhar de zona de rebaixamento. Então, eu acredito que esse é o momento certo do Vitória realmente conquistar o título. Conquistar os 3 pontos. Eu tô ainda sofrendo, gente, perdão. Mas conquistar os 3 pontos, que é extremamente importante. E ainda mais tendo em vista a Jair Ventura. Jair Ventura, que foi muito criticado no final da partida, conseguiu, na minha opinião, anular muitas ações do Bahia no primeiro tempo. O Vitória foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo ele baixa muitas linhas. Então, tudo isso houve uma crítica muito grande para o técnico Jair Ventura, e a torcida rubro-negra espera uma resposta agora da equipe do Vitória e também do comportamento do técnico Jair Ventura para essa partida de quarta-feira. Meu parceiro Fernando, eu vou deixar você falar, mas eu quero antes fazer uma perguntinha para Rafa. Ela citou a parte, né, do treinador Jair Ventura, a gente estava comentando sobre isso aqui em off. Você acha, Rafa, que existe possibilidade do treinador cair em caso de derrota para o Bahia na próxima quarta? Possibilidade, eu diria que a gente sempre tem, principalmente quando a gente visa um campeonato brasileiro, um futebol brasileiro, onde a gente vem observando queda de treinadores, né, aleatoriamente, que não seria um caso de Jair Ventura ser aleatoriamente, como foi o do Felipe Luiz, como foi do Crespo agora, mas realmente eu acredito que pode vir a acontecer sim a queda do técnico Jair Ventura, mas eu acredito que, a não ser dependendo do comportamento literalmente do Vitória, eu não falo sobre resultado, mas falo sobre comportamento em campo. Dependendo do comportamento, ele pode cair, sim, logo após a partida, ou não, porque logo sábado o Vitória tem um Atlético Mineiro para enfrentar pelo Campeonato Brasileiro também, e jogo dentro do Barradão, então eles podem sustentar o técnico Jair Ventura ainda para essa partida diante da torcida, até porque sabem, independente de tudo, como é difícil vencer um Bahia dentro da Arena Fonte Nova. Então eles podem levar isso em pauta também e falar, não, vamos agora olhar para frente, temos aí um jogo contra o Atlético Mineiro, e aí dependendo, Jair Ventura, de como você corresponder dentro de campo, como o Vitória vier corresponder dentro de campo, você pode ficar com a da gola aí, entende? Então, possa ser que aconteça, possa, a demissão dele, mas eu acho que é muito sobre o comportamento do Vitória do que resultado, porque possa ser que o Bahia vença, mas que o Vitória se comporte muito melhor em campo. Possa ser que seja 1-0 pro Bahia, mas o Vitória deu um show. Só que acabou que em uma oportunidade o Vitória não conseguiu aproveitar essa oportunidade, o Bahia conseguiu, foi letal, venceu. Um exemplo, Deus é mais, isso não vai acontecer. Mas, tipo, possa ser que aconteça. E se acontecer assim, eu acredito que Jair Ventura não vai cair. Mas vamos supor que Vitória foi apático no jogo. Fez nada, Jair Ventura demorou de mudar, como foi aconteceu no segundo tempo ali, o Vitória precisava de mudanças, só foi acontecer as mudanças nos 25, 30 minutos de jogo. Então, é muito sobre como é que o time vai corresponder em campo. Dito isto, Fernando, Bahia 5-0 no Vitória na Fonte Nova. Ô, Já meu antecipei meu amigo. placar já. Vocês têm a mágoa antecipei até meu hoje, né, placar. velho? Vocês querem mesmo essa goleada e antecipei vocês não meu placar. conseguem. O time do... Ó, incrível, é o time do Bahia, o time do Vitória é literalmente o time do Bahia aqui em relação ao elenco. O time do Vitória é aqui em relação ao elenco. Mas não conseguem devolver nunca a goleada. Incrível, e vocês têm a mágoa até hoje, cara. Eu vou deixar ela feliz, Fernando. Eu vou deixar ela feliz que é pelo menos alguma coisa ela tem que se agarrar, né? Que depois de domingo, pô, não tem nem mais o que se agarrar, né, Fernando? Ah, com certeza, velho. Assim, eu não vou mentir que é uma dor, até porque eu, como torcedor, eu vivi as goleadas realmente, né? E sei que o torcedor do Bahia tem esse sentimento de querer devolver, de querer dar o troco, se vingar. Mas é isso, né, velho? Eu acho que essa distância entre os clubes está cada vez maior e o torcedor do Bahia está começando a se contentar um pouco mais com esse momento dos dois times, mesmo sem a necessidade de uma goleada. De qualquer forma, é justamente sobre esse momento dos dois times que eu queria fazer a pergunta para Rafa. Eu acho que é uma pergunta que a gente pode até estender para as duas torcidas, para os dois clubes, inclusive a galera que está aí nos comentários. Deixa também sua opinião aí nos comentários, o que é que vocês acham sobre, porque existe essa diferença entre Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro, né? Durante a semana a gente teve, inclusive, por um bom tempo, essa discussão. O que é que valia mais, né? Será que vale mais um título baiano que tem muito esse simbolismo, essa honra, né, do Clássico Bavi ser
a decisão do campeonato, mas a gente sabe que 3 pontos na tabela são importantíssimos para as equipes que realmente buscam ou chegar na Libertadores ou fugir de um rebaixamento. Enfim, né, a gente tem essa importância também que é muito valorizada por muitos desse Brasileirão, que a gente sabe, né? Cada ponto é importante, cada resultado é de se valorizar. E aí eu queria saber o sentimento de você, Rafa, e o sentimento também que paira no ar na torcida do Vitória. Talvez um resultado positivo na Fonte Nova e agora pelo Campeonato Brasileiro seja melhor para o Vitória nesse sentido de conquista de resultados, de pontos no Brasileirão, que é realmente a principal competição que tanto o Bahia quanto o Vitória acabam jogando em 2025. Como que você enxerga isso? Ou você acha que o peso da final do Baiano, realmente um título logo no início do campeonato, pode ser algo que elevaria também a moral desses jogadores? Como é que você enxerga isso tudo? Olha, eu recebi até perguntas semelhantes a essa antes da final, que perguntaram assim: você prefere vencer? Se fosse para escolher vencer e levar o título ou os 3 pontos? Eu falei: prefiro levar os 3 pontos. Sendo muito sincera, o Campeonato Baiano, é muito bom você ser campeão. No momento ali você só pensa em ser campeão. Mas quando você para observar, a principal competição que o Vitória está, mesmo estando na Copa do Brasil, mesmo estando na Copa do Nordeste, a principal competição do Vitória hoje é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, mesmo que a Vitória já tem 35 rodadas aí pela frente para conseguir conquistar os restantes dos pontos. Se perder os 3 pontos agora para o Bahia, tem as 35 rodadas. Ok, beleza. Mas eu ainda prefiro ganhar os 3 pontos, porque para mim a principal competição não é o Campeonato Baiano. É bom vencer o clássico, é sempre legal você conquistar em cima de um rival o título, mas os 3 pontos no Campeonato Brasileiro é extremamente importante. E agora, Fernando, é realmente o momento que o Vitória precisa vencer para virar a página e esquecer o vice do sábado. Então agora é o momento que realmente o torcedor está esperando a vitória do Vitória dentro da Arena Fonte Nova, diante de um adversário que o Vitória não consegue vencer dentro da Arena Fonte Nova há um bom tempo, que perdeu os 2 títulos seguidos do Campeonato Baiano para o mesmo adversário. Então a torcida realmente está esperando uma postura diferente. Quando o Léo Condé, eu nem gosto de ficar comparando técnico, tá? Mas quando o Léo Condé estava no comando do Vitória, esteve no comando do Vitória, ele mostrou que sim tem condições de ganhar do rival. Tem condições de ganhar do Bahia, mesmo tendo um elenco que não é tão qualificado quanto o adversário. Mas você tem condições. Ok, que Jair Ventura de 3 clássicos, ele conseguiu vencer 1. Mas, mesmo assim, ainda dá aquele gosto de, poxa, cadê a tática do Vitória? Cadê aquele desejo? Então, assim, deixou realmente o torcedor do Vitória um pouco chateado, ou diria que muito. Eu percebi que essa derrota, inclusive, foi a que deixou mais tempo, assim, no torcedor do Vitória. Passou a segunda, chegou a terça e ainda o aperto tá ali. Entendeu? Então, passou o domingo, passou a segunda, a terça. A terça já tá tentando virar a chave, porque amanhã já tem. Então, no caso, nessa quarta, já tem o último. Então, de fato, é uma situação que você é vencer ou vencer. E, para mim, esses 3 pontos é extremamente importante para o Vitória. Fernando, acho que você vai querer perguntar também, é uma curiosidade minha, com relação ao time do Vitória. Como é que vai ser escalado? Como é que você projeta esse time do Vitória pro clássico desta quarta? A gente traz umas novidades, né, para esse jogo. O Vitória que tem novidades de contratações que não puderam jogar no jogo contra o Bahia pelo Campeonato Baiano porque não estavam inscritos, e também o caso do Anderson Pato, do Juazeirense, que não jogou por conta de já ter jogado por um outro time na competição, então não estava, que é o caso do Anderson, o Diego Tarzia, que é o novo contratado do Vitória, e também o zagueiro Kaká, ex-Corinthians. Então esses jogadores, eles são novidades, né, na lista de relacionados do Vitória, e que podem estar dentro de campo. Agora sim, de novidades em campo, tem um retorno do Kaique Gonçalves, que tomou o cartão vermelho contra a equipe do Jacuipense na semifinal e não jogou contra o Bahia. Foi Edenilson a novidade, que é o menino da base, e eu acredito que Jair Ventura não vai sustentar o garoto da base, infelizmente. Eu queria ter mais minutagem para ele, eu que gostei da partida do garoto. E eu acho que o retorno do Kaique Gonçalves. Então, para essa partida, já posso falar que a provável escalação do Vitória? Já aproveitando Largo esse doce. Pronto. Doce. Provável escalação do Vitória deve ter no gol o Lucas Arcanjo. Na lateral esquerda, o Ramon. Na lateral direita, Nathan Mendes. Na dupla de zaga,
o Camutanga e o Edu. Isso, inclusive, pode ter uma novidade aí. Podemos, né? O Camutanga, que está sendo muito criticado, inclusive, pela torcida do Vitória, pode ser que Jair Ventura, que eu acho que não, mas ele pode optar pela mudança para o Kaká. Tirar o Camutanga e colocar o Kaká. Claro que tudo isso é dependendo de como ele está vendo o Kaká também no treinamento. A gente não está no dia a dia do clube. No meio de campo, é o que eu citei, ele não deve ter tantas mudanças, a não ser o retorno do Kaique Gonçalves. Então, é o Baralhas, o Emanuel Martinez e o Kaique Gonçalves. E na frente, o que foi também na final, que é o Mateuzinho na ponta esquerda, o Eric ou a entrada do Marinho, porque o Eric também vem muito criticado na ponta e o Marinho em pouco tempo está correspondendo e a torcida está querendo ele como titular. Então tá essa discussão sobre o Marinho com a titularidade. E no centroavante, né, o número 9, Renato Kaiser. Meu parceiro Fernando, mais alguma pergunta para nossa querida Rafa Reina? Claro, né? Já que a gente já está se encaminhando pro final do nosso conteúdo aqui, do nosso vídeo, eu quero saber o palpite, né? Palpite de Rafa Reina aí para esse confronto, né? Porque nós tivemos palpite de Rafa que acabou não se concretizando Pior que no concretizou, mas final de semana. concretizou tudo errado para vocês, não foi para mim. Eu falei 2-1, mas foi para Verdade. Vitória. Foi inversa a situação, viu? E agora eu tendo a concordar com o 2-1 também, mas prefiro que você fale antes, para daqui a pouquinho a gente também trazer nosso palpite. E por incrível que pareça, eu tô com 2-1 de novo. Eu acho que vai ser um jogo de ambos marcam. Eu acho que tanto Bahia quanto Vitória vai marcar. Eu não acho que vai ser um jogo de 1-0, que poderia ser a possibilidade. Também não acho que vai ser um jogo de placar elástico, de 3-2, de 3-1. Não acho que vai ser isso. E eu digo isso para ambos os lados. Se o Bahia for vencer, eu não acho que o Bahia vai vencer de 3-1, 3-2. E o Vitória também não. Acho que vai ser um jogo de 2-1. Então eu permaneço com o meu placar para a final. E agora, em nome de Jesus, vai ser pro Vitória. Sonhar, mais um sonho impossível. Quem diria, como diria a nossa querida Maria Bethânia, outra grande tricolor. Então, né? Vamos deixar ela sonhar, faz parte. Eu vou com 2-0, placar clássico. Desta vez o Bahia não toma gol. Tô profetizando, o Bahia não toma gol. 2-0 Bahia. O menino está confiante e essa confiança me assusta às vezes um pouco, sabia? Não vou mentir. Eu conheço também meu time, sei como é. Então, vou repetir o placar que eu falei na última semana. 3-1. Tô quase indo no 3-2 também, porque eu gosto de gols, velho. Eu gosto de jogo movimentado. Mas 3-1 acho que vale a pena. Agora a questão é, será que o Bahia vai entrar daquele jeito como entrou contra o Vitória no primeiro tempo? Será que Eu para espero que não. conseguir mudar a postura, Douglas, a gente vai ter uma mudança tática ou até uma mudança nos jogadores titulares do Bahia? A gente fica nessa expectativa, né, Gleitinho? E isso a gente só vai ver nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite, que é quando a bola rola. Diretamente da Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A bola rolando para Bahia e Vitória pela... Deixa eu olhar aqui qual rodada vai ser mesmo. Quarta rodada. Pro Vitória, quarta rodada. Né? Pro Bahia também, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Quarta rodada, o Bahia só teve um jogo atrasado, é isso mesmo. Quarta rodada do Brasileirão para ambas as equipes. E é claro, toda a cobertura desse clássico Bavi, você confere nas redes sociais do Sou Mais Bahia, tanto no Insta quanto no YouTube, enfim. Vai estar todo mundo lá alimentando as redes para você ficar muito bem informado. Minha parceira Rafa Reina, muito obrigado mais uma vez, tá, por estar brilhantando aqui nosso conteúdo aqui no SMB. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. Como eu citei anteriormente, eu cito de novo, é sempre bom estar presente com vocês. Espero que quando eu retornar, eu retorne mais feliz. Porque hoje realmente estou meio cabisbaixa, mas as coisas vão mudar. As coisas vão mudar nesta quarta-feira. Estou profetizando que as coisas vão melhorar e a gente vai vencer contra o Bahia. Mas é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e tamo junto. Tamo junto, Rafa. Meu parceiro Fernando. Simbora, Fernando. Amanhã não. Nesta quarta a gente tem muito trabalho lá na Fonte Nova. Vambora. Mais um clássico Bavi. Eu gosto, sabia? De Bavis em sequência, assim, porque é a chance do outro time dar o troco, é a chance de coisas novas acontecerem. Então, apesar da gente ter tido uma final única, vai ser meio que um jogo de ida e volta, apesar de serem 2 jogos na Fonte Nova, né? Então, é a chance aí do lado rubro-negro tentar mudar essa página e do Bahia também continuar aí na sua hegemonia no futebol baiano e na capital. Então, agradecer a todo mundo que chegou junto aqui em mais conteúdo, né, Douglas? E vai deixando o like, vai compartilhando. Claro, segue a gente nas redes sociais, segue Rafa também nas redes sociais. Inclusive, Rafa, se quiser, pode divulgar aí suas redes também pra galera ficar ligadinha.
É underline Rafa Reina. E também vou aproveitar para deixar o arroba do canal que eu trabalho, que é o canal do Dinâmico. Então, se você é um torcedor que gosta de estar de olho no adversário também, tá lá, arroba canal do Dinâmico. E eu, underline Rafa Reina, eu que produzo conteúdo para tudo, claro, especialmente para o Vitória por ser setorista, mas falo sobre futebol em modo geral, então vocês vão ser bem-vindos por lá. Então pronto, meu povo. Obrigado por ter acompanhado aqui nosso conteúdo. É claro, lasca aquele likezinho maroto para poder fortalecer nosso trabalho. E comente aqui nos comentários o que é que você achou de toda essa análise aqui do nosso aquecimento SMB. Sou o Douglas Santana, meu parceiro Fernando Ramos. Ficamos por aqui. Até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você, aquele abraço, tamo junto. Bora Bahia! E é claro, só campeões, tá bom?